Camadas convolucionais. Talvez você já tenha ouvido um termo do tipo, ou algo semelhante, como redes convolucionais, redes neurais convolucionais. Está sempre atrelado a Deep Learning, a aprendizado profundo, a redes neurais, porque é um tipo de camada que foi adicionado em uma rede neural para conseguir extrair características um pouco mais diferentes do que antes se conseguia obter. Vamos já começar com esse exemplo. Então, quais características representam os objetos abaixo? Então, de um lado temos um carro e do outro o dígito 4. Então, quais são as características para alguém, ou principalmente uma máquina, conseguir classificar que a primeira imagem é de um carro e a segunda imagem é de o dígito 4? Então, na primeira imagem, nós temos algo com duas rodas, algo no formato que parece um carro, certo? Então, são algumas características. A imagem está com uma definição muito ruim, mas se tivesse uma melhor definição, talvez a gente conseguiria identificar um farol, por exemplo, ou uma porta, ou um retrovisor, e isso facilitaria um pouco mais a classificação de um objeto como esse. Já no objeto da direita, o dígito 4, a gente tem as características dessas linhas verticais e horizontais para conseguir identificar como o possível número 4, certo? Mas como conseguir extrair essas características? Se a gente pegar uma rede neural simples, o dígito 4, se você tiver centralizado, até que ele vai conseguir extrair essas características. Ele vai perceber que quando tem essas áreas ativadas, normalmente é o número 4. Mas quando a gente faz essa análise em um carro, a posição da foto, o ângulo que foi tirado, como está o carro, qual é o modelo do carro, cada hora ele vai ativar um pixel diferente. Então a gente tem que conseguir extrair outros tipos de característica. Ele tem que conseguir identificar, existe roda na imagem, existe um farol na imagem. Então essas características que são importantes para identificar que há um carro na imagem. E aí entra a convolução. Então, é um filtro de imagem que foi adotado aqui para as redes neurais para conseguir extrair esses tipos de características. Primeiramente as características mais básicas e depois uma abstração maior de objetos reais que está sendo analisado. Então vamos dar alguns exemplos aqui de filtros de processamento de imagem que utiliza essa técnica de convolução. Então primeiro temos o blur. Olha aí como que é a imagem original e como ficaria uma imagem com esse tipo de filtro, o blur. Né? Então, ok, é uma técnica de convolução, mas o que isso é importante para a classificação com Deep Learning? Daqui a pouco a gente vai ver. Se a gente mudar um pouco esse filtro de convolução, a gente já consegue fazer uma detecção de linhas. Então, olha só, da imagem original para a imagem resultante, ele consegue identificar linhas horizontais. Ok, então a gente está começando a ver alguma característica da imagem, onde tem linhas horizontais. Mas ainda assim não é tão, não parece ser tão importante, né, para realizar uma classificação. Vamos então ver Edge Detection. Então, verificar as bordas, onde se encontra, para tentar identificar algum padrão. Então aí começa a ter um pouco mais de significado as características das imagens. E como que é o funcionamento da convolução? Como que ele consegue aplicar esses tipos de filtros? Como que ele consegue gerar uma imagem resultante onde ele desconsidera determinadas informações, mas evidencia outras informações que podem ser importantes para a classificação? A gente tem o kernel para realmente verificar o que é importante e o que não é. Então, identificar os padrões que a gente quer encontrar dentro da imagem. Então veja a imagem original, que a gente já está utilizando como exemplo, e veja também um possível kernel. Tá? Uma matriz 3x3 com esses valores, onde a primeira coluna ali da matriz é tudo menos 1, assim como a última, e a coluna no meio é 2. Se a gente processar cada área dessa imagem com este kernel, pegando os pixels existentes, fazendo uma multiplicação por essa matriz, a gente vai ter um resultado dessa maneira. Então a gente processa toda a imagem, multiplicando cada área por esse kernel, e o resultado a gente
plota em uma nova imagem. Se vocês perceberem bem, no kernel, os valores dele, ele tenta traçar uma linha vertical. Então vocês veem que os maiores valores estão bem no meio, de maneira vertical, e ele tenta anular as extremidades. E é por isso que a imagem resultante consegue identificar onde estão as linhas verticais mais evidentes na imagem original. E esse kernel pode ser configurado de diversas maneiras, depende de que tipo de característica você quer retirar. Neste exemplo, a gente está analisando esta parte da imagem. Todos os pixels dessa parte estão sendo multiplicados pela configuração do kernel Sharpen, que é um tipo de kernel já pré-estabelecido. O resultado dessa multiplicação, que é igual a 157, vai compor o pixel na imagem resultante. Então, este pixel aqui, em uma escala de cinza, é igual a 157. Isso é feito para toda a imagem original, até que toda a imagem de saída, a imagem resultante, seja gerada. Então, dependendo do kernel selecionado, a gente vai ter imagens de saídas diferentes, evidenciando características diferentes. Este site é muito bom para ser testado, então vocês podem entrar, carregar a imagem, escolher diferentes tipos de kernels e ver como que é o resultado. Agora vamos analisar outro kernel. Temos aqui uma matriz 7x7, onde a maioria são dados zerados, mas a gente tem alguns valores ali de 30. O que este kernel quer tentar identificar? Parece que é algo nesse formato. Parece que um padrão desse tipo de linha. Tá? Se a gente processar alguma imagem simples, como essa desse ratinho, neste ponto a gente vai ter um valor resultante muito alto, porque parece bastante com o padrão que a gente quer identificar. Já neste ponto, o valor resultante vai ser bem baixo, porque não tem nada a ver com o padrão que a gente quer identificar com este kernel. Então pensem que isso é como se fosse ativações de neurônios no meio da rede. Quando eu tenho um padrão do jeito que eu quero, vai ser ativado determinados neurônios com valores altos, e quando eu tenho outro valor que não me interessa para identificar um determinado tipo de objeto, que não coincide com o kernel que eu pré-estabeleci, ele vai resultar em um valor baixo, não vai ativar neurônios, então não vai ir para esse lado da classificação. Então o segredo está em determinar o kernel certo para conseguir identificar a característica importante para eu classificar um objeto. Mas será que um kernel é suficiente para mapear todas as características de um objeto? Provavelmente não. Então, na verdade, eu vou trabalhar com vários kernels ao mesmo tempo. E com isso eu vou ter várias convoluções. E com isso eu vou ter várias camadas de convoluções. E aí a gente começa a se aproximar de uma rede neural convolucional, onde há várias camadas em paralelos, em alinhadas e sequencial, para conseguir classificar os objetos mais complexos, onde cada um possui várias características diferentes. Então olha esse exemplo. Então a gente tem aquela imagem de um carro, aplicando N kernels diferentes, onde cada um deles vai me resultar em uma saída diferente. E eu posso trabalhar com todas elas ao mesmo tempo para conseguir, em cada uma, detectar uma característica diferente e no final dizer, ok, já que tem todas essas características que eu quero, provavelmente eu estou vendo aqui um carro. No final, eu vou ter, de maneira bem grosseira aqui, o necessário para dizer, ok, eu detectei uma roda, ou detectei a orelha de um gato, ou detectei a característica mais importante de um terceiro objeto. E com isso eu consigo fazer diferenciações entre vários objetos e conseguir classificar dependendo de qual imagem aparece aí na minha frente. O mais importante é a gente ter kernels representativos para as características de determinado objeto. Mas eu vou fazer isso manualmente? Para cada objeto, eu vou analisar qual a característica mais importante e com isso desenhar o kernel. Olha que trabalho braçal, né? Ou quase impossível de realmente eu conseguir identificar as características mais importantes e diferentes entre os objetos que eu estou classificando. Então, na verdade, a rede que vai conseguir achar esses valores durante a fase de treinamento.
Então, numa rede neural mais simples, né, que a gente está acostumado, aqueles pesos que são alterados em cada época do treinamento é uma adaptação para conseguir classificar os objetos ali que foi passado. A mesma coisa vai acontecer na rede convolucional. Então, durante a fase do treinamento, os pesos passam a ser esses kernels. Então, os valores dos kernels são alterados de acordo com o treinamento, de acordo com os erros que ele vai vendo e tentando se aproximar o mais próximo possível para conseguir realizar uma boa classificação. Na hora da gente construir esses kernels, tem algumas propriedades que a gente tem que definir. As três mais importantes aqui eu posso enumerar como size, stride e padding. Então, passar brevemente aqui em cada um deles, tá bom? O size é o tamanho do kernel. Então, durante a apresentação aqui, a gente já viu alguns tamanhos diferentes de kernel, se vocês perceberam. E aqui eu mostro, por exemplo, um 3x3 e o outro 5x5. E pode ter diferentes tipos de tamanhos de kernels. Tá? Isso vai depender da arquitetura da rede que você quer construir. Então, se você estudar ou pesquisar algumas redes já construídas, que tiveram bons resultados, há uma infinidade de diferenciações de kernels, cada um defendendo de uma maneira diferente no que é bom, no que é ruim. Então faz parte aí da construção da sua rede, definir para o seu caso qual que é o melhor tamanho de kernel para cada camada que você adicionar na sua rede. Já o stride é quanto o kernel move em cada passo para analisar toda a imagem. Então você pode mover de um jeito que os pixels das imagens não vão se sobrepor a cada análise do kernel. Ou você pode fazer de um jeito que sim, ele se sobrepõe para que você analise cada pixel realmente no centro do kernel, por exemplo. Então, quanto maior o stride, menos os valores vão se sobrepor. Então a gente tem um exemplo aqui com um stride de valor 1. Então em cada coluna, em cada linha, aquele kernel vai passar. E aqui já é um exemplo com stride de valor 2. Então você vê que ele pula 2 colunas ali para fazer a próxima análise. E temos também o padding, que é um preenchimento com zeros para poder ser utilizado principalmente com o intuito de manter a mesma dimensão que foi analisado. Porque se vocês pensarem bem, na hora de aplicar o kernel, um valor menor vai ser resultante, na dimensão daquela sua imagem que você analisou. Se você colocar o padding, vai simplesmente colocar com valores nas bordas ali, para que a mesma dimensão permaneça tanto da imagem original como da imagem de saída. O tamanho da sua saída pode ser calculado com essa forma. Então, o tamanho da entrada, mais 2 vezes o tamanho do padding, menos o tamanho do kernel, tudo isso dividido pelo tamanho do stride, onde o valor ali sofre um piso, mais 1, essa vai ser a dimensão da sua saída. É comum a gente ver, após a camada de convolução, uma camada de pooling. Ele tem o objetivo de diminuir o tamanho das representações. Então ele reduz a quantidade de pesos, o que vai facilitar na fase de treinamento, mas vai controlar também overfitting. Vocês podem imaginar esse tipo de operação como um downsampling. Então, como exemplo aqui, a gente tem o max pooling. A gente está analisando essa parte da matriz de dados, 3x3, e o maior valor dessa área vai compor a matriz resultante. Então, nessa primeira área, o maior valor é o 9, ok, temos o 9 como resultado. Essa segunda área, o maior valor é o 8, então, ok, temos o 8 como resultado. E assim por diante, 19, 32. Então, de uma matriz 6x6, a gente foi para uma matriz 2x2, tentando manter ali as mesmas características. E mais uma vez, a gente pode fazer isso como a média dos valores, como o menor valor, e aí a gente tem aí diferentes tipos de pooling para aplicar. Juntando tudo isso, vocês começam a entender como que é uma rede neural convolucional, muito utilizado quando se trata de Deep Learning. Então, uma ilustração como essa, a gente consegue ver toda uma camada de convolução, e ali ele está falando que tem um kernel 5x5, de uma imagem que antes era 28x28, passou a ser 24x24. Depois, uma aplicação de max pooling, 2x2, o que vai resultar em camadas 12x12.
Depois, mais uma convolução, mais um max pooling, até ter provavelmente umas características mais abstraídas do objeto que se quer classificar. Após isso, uma operação de flattening. Então, até então a gente tinha várias matrizes de dados, e aí na operação de flattening a gente alinha tudo sequencialmente para ficar uma camada só. E isso é passado para uma rede totalmente conectada. E aí a gente já está mais acostumado a mexer com as redes, por exemplo, de perceptron de múltiplas camadas. Então veja que toda essa parte inicial foi realmente para extrair características. E uma vez que as características são obtidas, a gente começa a trabalhar normalmente, como por exemplo uma rede neural totalmente conectada, onde no final, na camada de saída, a gente vai ter os neurônios para simbolizar a qual classe o objeto que foi passado lá na entrada se assemelha mais. Temos outra ilustração aqui de rede neural convolucional, onde temos uma camada de convolução, a aplicação da função de ativação ReLU, outras camadas de convolução, depois um pool, sem especificar aí qual tipo de pooling que é, e isso se repete algumas vezes até alcançar a camada de saída. E a gente vê ali, por uma técnica de visualização, como que os kernels trabalham e quais são as imagens resultantes, onde no final já está bem simplificado para tentar evidenciar as principais características. Falando em características, essa imagem dá para ver ainda melhor. Então, na primeira parte ali da rede, as características mais baixo níveis, mais básicas são detectadas, para depois ela ir se especializando cada vez mais. Sendo que no final da rede, a gente já consegue ali visualizar uma roda, ou radiador, ou um retrovisor, né? Como a gente estava comentando. Então, essa é a ideia de uma rede de Deep Learning. Então, você, no início, identificar as características mais básicas e ir detalhando cada vez mais até conseguir essas características de alto nível, onde vai ser possível realmente identificar que objeto está ali na imagem. Bibliotecas como Keras facilita bastante a construção de uma rede como essa. Mas é claro que sabendo esses termos, sabendo esses parâmetros, sabendo como que é o funcionamento deles, tudo fica mais fácil, tanto para você entender modelos já construídos e assim poder editá-los, por exemplo, como também construir os seus próprios modelos. Então, os testes que você vai fazer, as modificações, não vai ser às cegas. E sim, você vai saber realmente o que você está mexendo para tentar conseguir extrair as características mais importantes de um objeto e assim conseguir resultados melhores em sua aplicação. Fica a sugestão, então, de tentar utilizar a biblioteca, realizando essas definições, né, construindo as suas camadas, setando os parâmetros corretamente, de acordo com o domínio dos seus dados, e coletando os melhores resultados.